Bom, Lacerda, iniciando a entrevista pós-jogo diante do Marcílio Dias. Primeira pergunta do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Lacerda, o gol sofrido para o Marcílio Dias passa por um erro dos zagueiros. A consistência defensiva é um fator que ainda precisa ser melhorado na equipe? Sim, precisa. Posso estar errado, mas foram 6 gols tomados, né? Isso me incomoda muito. Uma equipe que no Campeonato Gaúcho tinha uma consistência defensiva muito grande. Só teve apenas uma mudança de jogador, então não pode ter caído tanto assim. No lance besta, a gente bobo, né? Não é besta, bobo, que a gente reviu ali. Claro que a gente tem que tentar melhorar, evoluir. Vamos conversar, vamos mostrar para eles os gols que a gente está tomando. E me incomoda porque a gente sempre prioriza uma defesa consistente e infelizmente hoje a gente mais uma vez pecou nesse quesito. Vamos ter tempo para tempo não, né? Mais na base da conversa para a gente melhorar para esses lances não acontecerem mais. Passa a ser criada uma pressão sobre o Caxias pela sequência de 3 jogos sem vencer? Não, olha, eu tô não tranquilo porque ninguém gosta de ficar sem vencer, mas 3 jogos foram duas derrotas, né, e um empate. Mas lembrando, a gente tem que lembrar da campanha. O Caxias hoje está em segundo lugar. Não que a derrota é boa, ninguém gosta de perder, mas a gente tem que tirar as lições. Uma lição que eu tirei lá quando iniciou a competição, né? Falei para os atletas, não adianta criar uma coisa que vai subir porque foi vice-campeão, já falei, um campeonato extremamente difícil. E hoje mostrou, a equipe do Marcílio Dias tomou apenas um gol na competição, defensivamente muito forte, hoje mereceu a vitória, talvez poderia ter sido um placar mais elástico, mereciam, né? Principalmente pela apatia da nossa equipe, mas o Caxias está em segundo lugar, a gente tem que priorizar isso, e um grupo experiente que vai saber filtrar as coisas que estão acontecendo ruins e também as boas, mas para a gente voltar a vencer na próxima partida. O Vinícius Baiano é um jogador constantemente utilizado durante o segundo tempo dos jogos. Você também pensa nesse jogador como alternativa para time titular? Não, o Vinícius é um jogador importante, sempre que utilizado ele vai bem, né? Hoje, na verdade, a gente tentou mudar no intervalo, porque do jeito que estava, o gol ia sair, acabou saindo mesmo com a mudança. Eu acho que a gente até escapou de sair perdendo no primeiro tempo, então por isso a mudança. Na verdade, tentou fazer ali um tripé com o Baiano, né, para tentar ganhar o meio de campo, que a gente não estava ganhando no primeiro tempo. Eu até olhei no relógio, tinha 8 minutos no primeiro tempo, a equipe estava melhor, mas depois parou de jogar. E é o que eu falei para eles no final do jogo. A pior partida no ano, nossa, mas eu aceito não jogar bem. O não jogar bem acontece, não é todos os dias que nós vamos jogar bem. O que eu não aceito é apatia, um time que hoje na marcação esteve abaixo, muito abaixo, não estávamos marcando, não estávamos diminuindo, então isso eu não aceito. Um time que não marque, um time que não se entregue, não é a cara desse grupo. Claro que aconteceu, mas isso aí a gente tem que mudar. Ou a gente muda a atitude, ou vai ter que começar a mudar peças. Perguntas agora do Fernando Leonardo, da Rádio Portal da Bola. Lacerda, o Caxias não fez uma má partida hoje. Por onde você acha que passou a derrota? Não, mas eu acho que fez uma má partida. É engraçado, né? Porque eu achei que contra o São Luís, por exemplo, a gente jogou bem e não venceu. Mas hoje nós jogamos mal, na minha opinião. Eu falei para os atletas e é uma coisa que eu assumo essa responsabilidade. Na derrota é sempre o treinador e para mim não tem problema com isso, né? Eu tenho que criar, eu tenho que, assim como lá no início desse grupo, né, não precisamos voltar atrás, lá também o início no gauchão, na pré-temporada não foi boa, a gente trabalhou e a gente conseguiu ter a evolução. E hoje a responsabilidade da derrota é minha. Como eu falei, eu aceito jogar mal e a gente trabalha para melhorar. O que não dá para aceitar é a morosidade que foi hoje, né? Em termos de marcação, o time do Marcílio Dias intenso, marcando, os jogadores do nosso time entravam no campo ofensivo, os jogadores marcando, fazendo bastante falta, o nosso time passivo, e isso não é a característica do meu time, não é a característica desse grupo, e a gente vai ter que corrigir isso para os próximos jogos. Há 3 jogos a equipe não vence. O próximo jogo é diante do líder da chave, Novo Horizontino. O que fazer para voltar a vencer dentro do Centenário? Precisamos voltar à confiança. Como eu falei, a gente está em segundo lugar. É uma chave muito equilibrada. Eu olhei rápido ali a pontuação, mas o Novo Horizontino acho que tem um jogo a menos, né? É um adversário direto. O Caxias permanece no G4, que é o grande objetivo. Lógico que a gente queria manter essa liderança, mas nós vamos atrás dela em casa.
O Novo Horizontino faz uma boa campanha, mas tu vê que é muito parelho, né? Foi 1-0 para o Novo Horizontino contra São Luís e São Paulo. Tenho dúvida que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai mais na base da conversa, mais na base dos vídeos, mostrar para os atletas, né? Alguma coisa tática ali no sábado a gente consegue fazer, mas o objetivo é voltar a vencer, mas a gente sabe que a dificuldade também vai ser grande. Com o primeiro turno terminando, você já conhece praticamente todas as equipes. Quais as maiores dificuldades que você espera encontrar para o retorno? É essa competitividade que tem na Série D. Eu imagino que muitas pessoas, né, a gente criou uma expectativa muito boa, né, pelo grande gauchão que fizemos, só que é uma competição extremamente diferente, é muito competitiva, e está confirmando isso, né? Está confirmando que não tem vitórias de 2-3-0 na nossa chave, é tudo vitórias apertadas, a não ser a vitória que teve do Tubarão sobre o São Caetano. Eu espero muita competitividade, muita briga, não tenho dúvida que vai ser brigado até as últimas rodadas para definir os quatro colocados. A gente não pode fazer terra arrasada, não podemos criar um monstro. Lógico que o torcedor fica chateado, lógico que nós ficamos mais chateados ainda. Eu estou extremamente chateado, mas o que nos resta é trabalhar, e esse grupo aqui é muito trabalhador. Como eu falei, eles têm a minha total confiança, não muda nada do que eu penso sobre cada atleta, mas a gente precisa evoluir e a gente vai trabalhar, a gente vai conversar para evoluir. Perguntas agora do Eduardo Costa, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Na tua avaliação, quais foram os erros cometidos pelo Caxias nessa derrota para o Marcílio? Principalmente as questões de marcação. Até números, né? A gente vai a números. O Caxias teve mais posse de bola no primeiro tempo, teve mais posse de bola no segundo tempo, mas as principais chances foram do Marcílio. Não adianta tu ter a posse de bola, não adianta tu ficar com ela e o resultado não vir. Mas principalmente passou pela nossa marcação distante, principalmente nossos jogadores de meio campo. O nosso lado esquerdo também no primeiro tempo errou alguns movimentos, o Bruno e o Thiago tiveram 2 ou 3 infiltrações que se o Pitol não faz um milagre ali, a gente já saia perdendo no primeiro tempo. Volto a falar, foi o nosso pior jogo no ano, mas a derrota não passa por tu jogar mal. A derrota passa pela a gente não ter o ímpeto na marcação. E para mim esse foi o ponto determinante da derrota. São 3 jogos sem vencer. Quais os ajustes o time precisa fazer a partir dos resultados? Em primeiro lugar, a gente tem que voltar a marcar forte. O nosso time sempre foi um time intenso na marcação. É minha característica, é a característica do clube. Isso é enraizado no clube. E eu não admito que a gente não marque com intensidade. O jogar bem, aí é uma consequência. Tu trabalha para jogar bem. A gente, como eu falei para os atletas, aí é minha função de criar situações e a gente vai criar. Assim como a gente tentou criar com o Vinícius Baiano, fazendo um tripé no meio campo, para ver se dava certo. Até iniciou melhor no segundo tempo. Mas a gente tem que corrigir isso, né? A nossa marcação, que não foi boa hoje, a gente tem que encurtar mais o espaço. Mas, como eu falei, o importante é que a gente está... Claro que liga o sinal de alerta, a gente precisa voltar a vencer, a gente precisa continuar na parte de cima da tabela, mas a gente está em segundo lugar. Lógico, os adversários... A gente criou uma gordura, né? Como a gente fala no futebol, nas 3 primeiras rodadas, a gente perdeu essa gordura. Mas o campeonato está aí, está muito nivelado. Então, o que a gente tem que fazer agora é buscar o caminho das vitórias e permanecer sempre no G4. O Maílson sentiu e teve que ser substituído no primeiro tempo. Essa situação preocupa para o próximo jogo e o Pitol não tem batido os tiros de meta. Também sentiu? Preocupa para a sequência? O Maílson a gente vai ter que reavaliar em Caxias, mas provavelmente deve ser um problema, porque o jogador, quando sai no primeiro tempo, dificilmente não tenha tido alguma lesão, né? Mas daí a gente vai ter que reavaliar na chegada em Caxias. O Pitol, sim, ele está com problema no adutor, ele não limita os movimentos dele para os movimentos que o goleiro precisa. Mas para bater na bola gera um desconforto, e até ele não ficar 100% recuperado desse adutor, a gente prefere não correr esse risco. Mas, como eu falei, nos movimentos naturais que o goleiro precisa fazer, não incomoda em nada. Só atrapalha mesmo na hora da batida do tiro de meta, por isso que os zagueiros estão efetuando a batida. Para finalizar, a pergunta do Mauro Souza, da Rádio Web Jornal Observatório. O que se pode mudar para os próximos jogos, já que o Caxias perdeu a liderança do grupo nessa Série D? A atitude, perdemos a liderança, mas não saímos do G4. Lógico que a gente queria permanecer, mas a gente permanece no G4. A gente precisa mudar a nossa atitude, principalmente em questões de marcação. O campeonato é muito disputado, o campeonato é muito brigado. Como eu falo, a Série A, a Série B é um nível, a Série C é outro.
A Série D é um nível completamente diferente até do Campeonato Gaúcho, então a gente precisa voltar a competir, a gente precisa marcar com mais intensidade e claro, que a gente tem que jogar mais, mas isso é uma coisa natural e a gente vai conversar e vai trabalhar para ter essa evolução.